Fala pessoal, começando aqui mais um Trocando Ideia. Aqui quem vos fala é Murilo Parreira e hoje o nosso bate-papo vai ser com o doutor Amélio Jacmo. E aí, doutor, como é que o senhor está? Tudo tranquilo? Fala, Murilo, meu amigo. Tudo bem, Murilo? Tudo jóia? Um abraço aí para você, um abraço para todos os seus seguidores aí do Trocando Ideia. É uma satisfação imensa estar aqui com você, Murilo. A gente falar aí da nossa cidade, principalmente, né? Da nossa vida em sociedade, né? Dos acontecimentos aí da nossa cidade. Eu agradeço muito a você pelo convite e mando um abraço aí para todos os que estão acompanhando o Trocando Ideia, porque eu sei que quem está acompanhando esse canal é porque realmente está interessado na nossa cidade, no nosso desenvolvimento, os acontecimentos da cidade. Eu fico lisonjeado de poder estar participando aqui com vocês. Ah, que isso, prazer meu aqui há bastante tempo. Até eu te falei que assim os ouvintes nossos aí já tá pedindo já seu nome há bastante tempo. E eu sim, sempre gostei de bater papo. Sei que você é um cara que entende muito, professor de ciência política, saca muito do assunto. Aí é Esse- bom, é bom que a gente Valeu. aprende muita coisa com você. Mas e aí, como é que você está Valeu. como é que você tá nessa pandemia? Está conseguindo adaptar, trabalhar tranquilo? Como é que tá as coisas aí? Pois é, pois é, Murilo. Acredito que está difícil para todo mundo, né? Para todo mundo muito difícil. Para mim, não é diferente. Tem enfrentado muita dificuldade, né? Eu, para quem não sabe, eu sou advogado, né? Então, a gente tem o escritório de advocacia aqui e estamos tentando tomar todas as medidas de prevenção. O momento que a gente vive é um momento muito triste, né? Hoje, dia 22 de março, a gente vem aí de mais de 30 dias com só notícias negativas. A gente sabe que o nosso sistema de saúde está muito sobrecarregado, está em estresse, não só aqui em Umas, mas no estado de Goiás como um todo e no Brasil também de forma geral. Então, a gente está muito assustado. Acredito que todos estão muito assustados, né? Então, a gente está tentando, eu aqui no meu dia a dia, no nosso escritório aqui, nós somos 4 profissionais e estamos trabalhando só com 2 profissionais. Os outros 2 estão trabalhando de casa, para a gente ter a restrição máxima possível, né? Nessas últimas 2 semanas, a gente tem feito isso. Os decretos autorizam, a título de informação, o funcionamento dos escritórios de profissionais liberais, advogados, principalmente tem especificado no decreto advogado e contador, né? Até explico aí para quem ainda não buscou essa informação, pelo fato de que os contadores eles fazem os andamentos das empresas no dia a dia, os lançamentos de caixa, os balanços financeiros das empresas, e sem eles as empresas vão ter mais prejuízo ainda, mais dificuldade ainda de se manter. Então, é importante que continuassem funcionando. E aí, os escritórios de advocacia, porque tem muita gente que precisa de decisão judicial para, às vezes, conseguir uma internação, um remédio, algum direito fundamental que, às vezes, está sendo lhe cerceado. Então, os escritórios de advocacia, eles têm essa função, né? Nesse momento de dificuldade que a gente vive, de crise, principalmente, a advocacia, sim, tem uma função de tentar ajudar com que a justiça seja feita e que os direitos, principalmente quem mais precisa, seja atendido. Então, seja atendido. Então, é por isso que teve essa definição E o e sistema algumas... judiciário parou, Amélio? O sistema Não, o judiciário sistema, parou algum tempo ou não, continuou? não. O sistema judiciário não parou, apenas os processos físicos, o que hoje é minoria, tiveram Aham. seus prazos suspensos e os atendimentos presenciais nos fóruns foram suspensos também. Mas o advogado tem acesso pelo WhatsApp, tem acesso por telefone, nas escrivanias, nos gabinetes. Foram implementadas as audiências virtuais para que aquelas pessoas que exatamente precisavam ali de ter algum direito garantido, né, as questões mais essenciais principalmente, né, Aham. questão de prisão, questão de medicamento, questão de internação, essas questões que são mais essenciais, elas todas estão sendo despachadas virtualmente, mas ele não foi parado, apenas foi modificada a forma de funcionamento, E o Tribunal do Júri, será né? que tá online também? Ou tá... Acredito que não. É. Acredito que eu não milito, Murilo, na seara criminal, né? Ah, tá. Então, eu não tenho nenhum processo criminal aqui no nosso escritório. Uma coisinha ou outra bem simples que a gente faz uma assistência, mas em processo de júri, não. Nosso escritório não atua na área criminal, então eu não sei, mas por toda a circunstância de uma audiência de júri, né? Em que necessariamente as pessoas têm que estar ali presentes, existe ali o embate das alegações da acusação e da defesa. Então, acredito que essas
audiências de júri devem estar suspensas, mas não sei, Murilo. Entendi. Eu tenho que pesquisar e depois eu posso te falar. Tá? Então, assim, para resumir, o nosso dia a dia tá bem modificado, né? No escritório, a gente pode atender cliente desde que seja um por vez em horário agendado, né? Então, hora ou outra a gente atende alguém, mas com todas as medidas de prevenção, de uma pessoa só, porque o momento agora é da gente evitar o aumento da infecção, o aumento da disseminação da doença, né? Porque é isso que a gente precisa no momento. Então, tem feito o máximo possível. É um momento de aprendizado, Murilo. A gente erra muito também. É mais de um ano que a gente vem passando por isso, né? Não vou falar que 100% do tempo eu tomei todas as precauções, mas é um momento de muito aprendizado para todos nós. Mas nesse momento em específico, eu tenho conversado muito com os meus familiares, com meus amigos, com os meus companheiros de trabalho aqui, para a gente tomar todo o cuidado possível, porque é necessário, porque é isso que a gente precisa nesse momento, porque a situação que a gente vive é muito triste, calamitosa, é o ápice aí da crise da pandemia, né? É verdade. E até eu tive comentando com um dos outros participantes que teve aqui, não lembro qual, mas assim, a gente percebe que o ser humano, tem uma frase se eu não me engano, do Dostoiévski, fala que o ser humano consegue se adaptar, né? É um dos únicos seres que consegue se adaptar. E sim, querendo ou não, nós brasileiros, nós tentou, né, bicho, se adaptar, né? Começou a usar máscara, álcool em gel, era uma coisa que não estava no dia a dia nosso, e mesmo assim, para entrar na nossa cultura, mesmo que muitos usam máscara no queixo, não usa o álcool em gel, mas sem ver que a população está tentando fazer alguma coisa. Só que está durando muito tempo, né? Desde já fez um ano já, pessoal dentro de casa, tem pessoas mesmo que tem um ano que não vê os pais, que não vê os avós, né? Que pessoas estão se cuidando. Então eu vejo que pelo menos nós estamos tentando, só que é muito difícil, né? Isolamento é complicadíssimo, né? É dificílimo, realmente, né? O ser humano tem essa característica de se adaptar às circunstâncias para tentar superá-las, né? O problema é que essa crise ela é muito extensa e ela atinge vários níveis, né, Murilo? É o nível sanitário, o nível econômico e o nível social, né? Que gera o aumento da desigualdade, menos acesso das pessoas que mais precisam a itens essenciais, né? Então, esse colapso social e econômico, ele demanda aí uma autoridade nacional, que seria o presidente da República, com uma percepção muito aguçada dos fatos e com ações que podem resultar em soluções, né? E a gente está sofrendo muito por isso. É inegável que o nosso governo federal ele vem deixando muito a desejar na condução da pandemia. E por aí vem vários governos estaduais que também vêm deixando a desejar e muitos governos municipais que vêm deixando a desejar. Mas o momento é de união, eu entendo que o momento seria de união para que essas autoridades constituídas aí consigam fazer o mínimo consenso possível para que as ações sejam mais otimizadas, né? Porque a população por si só, cada um no seu dia a dia, cada um no seu contexto, por mais que ela se adapte, né, às dificuldades e tente ajudar, se não tiver uma política pública organizada, unificada e com o mínimo de consenso, a população vai ficar sofrendo mais ainda, né? Pode se adaptar como for, mas se não tiver ali uma diretriz geral, a gente vai continuar sofrendo por muito tempo, Murilo. Porque quando afeta no bolso, né, da galera, aí o trem complica, né? Porque como é que você fica em isolamento, você não tem onde comer em casa, você tem que trabalhar de dia para comer de noite, né? Aí é onde que o governo federal tinha que entrar com auxílio, com alguma coisa, né? Alguma ajuda social com essa população, porque fazer isolamento, eu aqui em casa, aqui, se eu tivesse condição, dá para me fazer tranquilo, minha casa até espaçosa, mas tem casa aí de 30 metros quadrados que tem 6, 7 pessoas. Como é que faz isolamento num lugar desse? Não tem condição. Exatamente. Esse que é o grande problema. O auxílio foi entregue no ano passado, agora no começo de abril vai ser entregue uma nova parcela em valor menor, né? Só que não é só isso que vai amenizar a crise, né? Com essa disseminação aí dessa nova cepa, com a infecção, a gente está vendo aí casos de pessoas muito novas sendo infectadas e evoluindo para óbito. Se não tiver uma política pública em que as ações sejam coordenadas, né? Tanto do governo federal, dos estados e dos municípios, nós vamos demorar muito para sair da crise. Por mais que tenha auxílio, estão surgindo agora novos programas de auxílio também para as empresas, surgiu agora no estado de Goiás e a nível nacional acredito que vai estar saindo daqui uns dias também. Mas se não tiver uma política pública mesmo, das ações coordenadas, né, para que hoje a população está perdida, né? Hoje o cidadão brasileiro realmente ele não sabe
se o presidente tem razão, se o governador tem razão, se o seu prefeito tem razão. A gente vive num círculo de insegurança. Muita A desinformação, nossa, né, Américo? muita desinformação. Para você ter uma noção, Murilo, olha que interessante. Ontem eu estava vendo essa notícia. O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, vai ter ou teve hoje uma reunião com o presidente da República, o Bolsonaro, para que o presidente explique para ele qual que é o projeto, qual que é o plano para sair da crise, que não está claro para ninguém. Então, você imagina que para ninguém está claro, e você imagina para a pessoa que tenha menos acesso à informação, tenha mais dificuldade de interpretação das informações, tanto que a situação está calamitosa nesse sentido. Então, eu acho que realmente o que está faltando, além dos auxílios que são essenciais, porque não tem como a pessoa ficar sem, as pessoas estão perdendo emprego, as empresas estão fechando, então tem que ter o auxílio empresarial e o auxílio das pessoas da classe trabalhadora também. Tem que ter, acima de tudo, uma política definida, central, para que a população possa ajudar, né? A população possa colaborar efetivamente. Verdade. E a Amelie, assim, você vê que fez um ano, né? Um ano de pandemia e quando começou era aquele discurso, né? Vamos todo mundo ficar em casa para dar organizada no sistema de saúde para não entrar em colapso. Aí a gente Isso. completa um ano de pandemia, nós estamos em colapso no Brasil, na nossa cidade. Não dá para entender, mano. Tipo assim, tem dinheiro para país, tem dinheiro para gastar, fizeram hospital de campanha, não se programou, achou que não ia ter uma segunda onda. O que será que aconteceu? Você tem uma noção? Murilo, eu acho que faltou maior planejamento, né? Principalmente por parte do governo federal com relação a uma investida mais incisiva, mais séria, mais objetiva para a aquisição das vacinas. Isso aí eu acho que Tá já é claro. consenso. Está claro que em meados do ano passado, julho e agosto, o governo federal deveria ter garantido a aquisição de vacinas. Me parece que isso foi uma falha muito grande. Então, o ponto principal é esse, né? Se tivesse feito um trabalho preventivo com relação a isso, né, respeitado mais a pandemia e já tivesse garantido a compra das vacinas, provavelmente hoje a gente não estaria nessa crise tão grande. Você vê que os Estados Unidos já vacinou mais de 100 milhões de pessoas, né, e a gente vacinou 10% disso, talvez, um pouquinho mais de 10%. Então, se a gente tivesse uma vacinação já rápida, lembrando que o nosso país ele tem estrutura para fazer vacinação em massa. A nossa estrutura de vacinação do SUS, ela é capilarizada, né? Ela está espalhada aí no Brasil inteiro e rapidamente, se tiver as doses, as pessoas serão vacinadas. Então, o ponto principal que eu vejo foi esse. No âmbito estadual, no âmbito municipal, faltou também maior planejamento e maior interação com a sociedade científica para ter a previsibilidade de que poderia ter uma segunda onda tão forte como está tendo. Essa nova cepa, né, que tem oriunda de vários lugares aí, mas que ela é mais forte. Então, o trabalho da administração seria fazer um planejamento para ver o que viria pela frente e talvez, se tivesse feito aí, teria uma pressão maior também no governo federal para a aquisição dessas vacinas. Então, infelizmente, a gente não deveria estar passando por isso, viu? Se tivesse um planejamento, né, mais sério e menos politizado, né? A gente vê o enfrentamento da pandemia muito levado pelo lado ideológico, né, e sendo politizado. Então, isso é muito ruim. A gente vê aí o governador do estado, do maior estado brasileiro, mais populoso, mais rico, que é o estado de São Paulo, o governador João Dória, em confronto direto com o presidente da República, né? Então, se São Paulo, que representa grande parte da nossa população, por exemplo, né, não tiver alinhado com o governo federal, nesse sentido, não é alinhado ideologicamente, nem político-partidariamente, não, mas com o ataque à pandemia, e eles não estão. Você já vê que por aí que as dificuldades serão imensas, né? Então, Murilo, é uma imaturidade da nossa classe política, é uma classe política que realmente visa muito a próxima eleição, visa muito a manutenção das estruturas de poder, e aí a gente está vendo isso e sofrendo isso na carne. E quando tem um problema tão grave como a pandemia, isso não é deixar de lado, e atrapalha muito a resolução do problema, né? Então, eu acho que essa soma de fatores aí. Cara, o povo politizar vacina é uma loucura, né? Se eu tomo a vacina, eu tenho 32 anos. Eu nunca procurei de qual laboratório que vem uma vacina para sarampo, para cachumba, nada. Os caras conseguiram politizar a vacina. Você vê tanto que o país nosso... Tem hora, América, que dá bate um desânimo na gente, sabe? Assim, Bate. eu fico assim, vendo assim, morrendo esse tanto de gente por dia. Parece que o brasileiro está perdendo um pouco da sensibilidade, sabe? Morrendo 2.000 Bate pessoas por bastante. dia. O povo parece que não está nem importando, é só número, é só número.
Cara, tá morrendo aqui os irmãos nossos em um mês aqui, morreu o Dieguinho, amigo meu, esse dia Uhum. para trás. Tá louco, velho. É um absurdo, né? É isso mesmo. Isso deixa a gente desanimado, como você falou, Murilo. Deixa a gente muito triste. Esse final de semana mesmo, nós tivemos uma perda de pessoas novas aqui no nosso município. Ontem, pessoas novas, por falta de UTI. Saiu uma vaga de UTI em Nerópolis. Quando a pessoa estava chegando em Nerópolis, ela faleceu, ou seja, a UTI deveria ter saído bem antes, né? Então, um absurdo o que a gente está sofrendo, um absurdo mesmo, né? E realmente, grande parte desse problema é por conta da politização, né, da pandemia, né, e por discussões ideológicas, onde deveria apenas, única e exclusivamente, reinar, né, a decisão científica, né? Então, a gente tem as instituições científicas aí formadas há muitos anos, a Organização Mundial da Saúde, né, as sociedades médicas que sempre orientaram a condução dos problemas de saúde pública, né, que deveriam ser seguidas e o governo simplesmente operacionalizar isso. E não ficando discutindo que essa vacina veio da onde, que a vacina, o cientista, o médico fala que a vacina tem uma eficácia, e aí o presidente, por exemplo, quer falar que a vacina pode ter um efeito colateral. Quem dá essa opinião é a autoridade médica, né? Então, assim, foi politizado e a gente está pagando um preço muito caro por isso, muito alto por isso. Muito. E assim, Amélie, não sei se já parou para pensar, você foi candidato na última eleição, teve para mim, você foi um dos maiores vitoriosos lá, que conseguiu despachar aí o pessoal do governo. Mas, cara, imagina se você Obrigado. tivesse ganhado hoje, se você fosse prefeito hoje, o que você estaria fazendo? Você estaria fazendo alguma coisa diferente? Estaria, sei lá, será que nossa história hoje estaria diferente? Não, Murilo, eu realmente não posso falar isso, né? Eu não Ah, posso falar que se eu estivesse como prefeito da cidade, a situação estaria melhor. O que eu posso te garantir é que assim que vencesse a eleição, no dia 15 de novembro, eu já começaria, como eu já vinha fazendo como vereador, a tomar pé de todas as informações e buscar todo tipo de auxílio possível e necessário e tentar ter uma previsibilidade daquilo que ia acontecer e fazer uma pressão muito grande com todos os prefeitos da nossa região aqui para pressionar o governador, né, e ter uma busca pela vacinação, né? A vacinação em muitos países começaram no ano passado, né? Teve país que começou a vacinação em agosto. Então, a minha postura seria uma postura de construção de força aqui na nossa região, no nosso estado, para que a gente pudesse ter ações conjuntas, né? Em uma ação com as 18 cidades da região metropolitana de Goiânia, região metropolitana de Goiânia, que é formada por 18 municípios. Então, esses 18 municípios eles precisam ter uma política pública formada, feita de forma conjunta para ter efetividade e a gente construir ações que poderiam resultar numa prevenção do mal que iria se agravar. Era isso que eu iria fazer, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que essa uhum, pandemia fosse controlada, porque com certeza é, enquanto essa pandemia não for controlada, todos os demais problemas da cidade ficam em segundo plano. Outra coisa que eu faria, Murilo, que eu te falo com muita clareza, é intensificar um trabalho de fazer um gabinete de crise no nosso município, que eu já cobrava isso desde o ano passado, com as várias pastas integrantes, a promoção social, a saúde, a educação vem sofrendo muito, ou seja, com todas as nossas secretarias para que tivessem ações definidas de forma conjunta. Estou falando isso, nem sei se existe na atual administração, mas eu não ouvi falar, se existe eu não conheço. E, uhum, acima de tudo, com a operacionalização, Murilo, a gente ia trazer, com certeza, pessoas qualificadas para conduzir uma secretaria de retomada do desenvolvimento econômico, juntamente com esse uhum, comitê de crise. Por quê? Porque as buscas para soluções sanitárias, elas são essenciais, mas se você já não conseguir identificar a solução dos problemas econômicos, socioeconômicos, que são reflexos da pandemia, a gente ia continuar no buraco. Então, eu já teria feito uma estruturação de uma secretaria de retomada do crescimento econômico para buscar ferramentas, buscar crédito, interagir com os empresários, interagir com o microempreendedor. Eu não sei se você sabe, 95% da nossa economia, das empresas, são microempresas, pessoas que empregam uma, duas ou nenhuma pessoa. Então, para essas pessoas não podem morrer. Essas empresas, essas pessoas, como eu digo, essas pessoas jurídicas, as empresas, essas pessoas não podem morrer. Né? E as empresas não morrendo, essas pessoas estarão bem. As detentoras das empresas, as pessoas que ali trabalham. Então, esse comitê de gestão de crise, juntamente
com uma secretaria de retomada de crescimento. Eu acho, no meu ponto de vista, falei isso sempre, cobrando isso enquanto vereador, e na minha campanha de prefeito também falei isso bastante, né? E iria buscar, com certeza, essas ações conjuntas e um enxugamento da máquina pública para que os gastos fossem muito bem otimizados. Cada centavo que pudesse entrar no cofre da prefeitura fosse buscado e cada centavo que entrasse no cofre da prefeitura fosse implementado de forma absolutamente planejada, pensando no resultado que iria surgir lá na frente, né? Uma conversa muito constante com a Câmara de Vereadores, para ter a Câmara de Vereadores muito bem alinhada, no sentido de que, enquanto a gente não sair dessa crise, a gente precisa, sim, de uma força de todos os vereadores para buscar colaboração, buscar economia dentro da Câmara também, que recebe um quantitativo alto de valor do duodécimo, que chega todo mês na Câmara. Então, o trabalho ia ser esse, para buscar todas as forças. Cara, interagir com os nossos representantes na Assembleia Legislativa, né? Uhum. Não só os que foram eleitos com voto majoritário aqui na nossa cidade, né? Mas os outros também que possam ajudar a nossa cidade, levar as demandas, porque essa conjunção de forças aí iria beneficiar a nossa sociedade. Eu tenho certeza que era o caminho que eu iria seguir. Na verdade. E essa parte da retomada do pós-pandemia, isso aí eu acho importantíssimo, hein? Porque o que vai acontecer na hora que erradicar essa doença? A parte econômica da nossa cidade, vamos falar do Brasil, só da nossa cidade, que esse tanto de dia de comércio fechado, várias empresas não vão reabrir as portas novamente, confecções em geral, o povo está passando, assim, já está assim, tá nas últimas, né, como se dizer, já estamos na última, e não sabe o que vai acontecer. Essa parte da retomada é muito importante, e eu não estou vendo ninguém comentar disso, não. Não tô, assim, pelo menos o que eu vejo, né? Não vejo ninguém falar disso, da retomada econômica do nosso município, né? Veja bem, Murilo, eu estou falando aqui sem nenhum tom de crítica. Por quê? O momento que a gente vive agora é um momento de colaboração e de construção, né? Eu, como candidato a prefeito da cidade nas últimas eleições, eu me sinto, sim, na responsabilidade de fazer declarações que são centradas e nem um pouco políticas, entendeu? O que eu falei aqui para você exatamente é o que eu queria implementar, e eu também não tenho a informação precisa se está sendo implementado efetivamente ou não. O que eu sei é que não foi implementado essa secretaria, isso não foi implementado. Se estão sendo tomadas outras ações, eu acho que deveriam ser informadas para a população, porque isso traz confiança, traz ânimo, traz uma esperança para o cidadão iumense, né? Então, assim, o momento agora é de tentar colaborar. O que eu quero é que essa administração que foi eleita, independentemente de eu ter sido oposição, durante os 4 anos como vereador, eu fiz várias oposições a essa administração que foi reeleita, né? Independente de eu ter lançado a candidatura contra, né, e ter questionado muitas coisas, eu quero que ela resolva o nosso problema. Eu quero que a nossa cidade saia da crise da pandemia e volte a crescer, que a nossa cidade tenha as empresas preservadas. Então, é por isso que eu estou falando tudo isso. Não estou falando de forma nenhuma para deixar crítica sobre ninguém. A gente valoriza muito as pessoas que a gente sabe que estão se dedicando muito aí para tentar resolver o problema da pandemia, e a gente quer ver que as coisas sejam resolvidas, independentemente de partido, independentemente de concordar com alguma coisa ou outra. Agora, a questão da retomada do crescimento, se não tiver sendo elaborada, está passando da hora, porque o município tem condições de buscar pessoas que são qualificadas, que têm interação com o meio empresarial, para que tenha essa pessoa responsável por conduzir. Porque o prefeito ele fica muito sobrecarregado, Murilo. O prefeito ele não dá conta de levar adiante todas as ações. Então, precisa ter pessoas qualificadas para levar adiante. Então, precisa ter uma pessoa que seja responsável pela retomada do crescimento e faça essa interação. Eu, por exemplo, na minha campanha, uma das ações que eu fiz foi visitar o secretário estadual da retomada do crescimento. Fui lá junto com alguns candidatos a vereadores. É uma pasta dessa de secretaria? Existe uma secretaria estadual da retomada do crescimento econômico. Legal, não sabia. Essa secretaria foi criada, acredito que no mês de maio, ou abril, maio, entre abril e junho do ano passado, no meio da pandemia, para que o estado de Goiás criasse ferramentas possibilitando a retomada do crescimento, né? E o secretário, eu não me lembro o nome dele agora, mas é uma pessoa muito qualificada, uma pessoa técnica, que foi escolhida para
para levar adiante essas ações, e ele nos recebeu lá para eu poder entender quais que eram as atuações dessa secretaria e qual que seria a interação do município para com o Estado para ter esse facilitador. Então, eu acho que já está passando a hora, se não tiver ainda, essa pessoa responsável pela retomada, essa equipe, né, responsável pela retomada do crescimento em Umas, porque precisa ser feito, não pode esperar a pandemia, porque o problema econômico já está atual, o problema econômico é de hoje, é de ontem, é da semana passada. Então, não é ação para depois da pandemia, é ação para agora. E, às vezes, essa pessoa ela consegue buscar uma solução nessa secretaria estadual, no Ministério de Desenvolvimento Econômico do Governo Federal, Ministério da Economia, enfim, Ministério da Infraestrutura, no governo federal de forma geral, para buscar recursos para o nosso município. Então, eu acho que essa ação deve ser tomada e eu estou esperando que isso aconteça, porque eu sei que isso vai beneficiar o nosso município. E vejo assim que parece que, não sei, parece que o governo aqui de Umas, o secretário, o pessoal aí, falta passar mais informação para a população. Talvez está até acontecendo algumas coisas, só que a população não está sabendo. Eu vejo assim, até muita pessoa vem falar comigo e fala, moço, o prefeito não vem para falar com a população, para dar uma satisfação, para dar um conforto, um consolo, sei lá, fala alguma coisa, entendeu? Porque parece que o pessoal sente mais seguro quando vem a pessoa que está na frente, a liderança vem, e dá alguma satisfação ou fala, não, vamos ficar firme todo mundo, vamos passar por isso, mas quando vem, a gente fica achando que está no barco à deriva, sem rumo, sem destino. Não querem desmerecer o trabalho da secretária, que está fazendo um ótimo trabalho, mas assim, a pessoa que está na frente ali, eu acho que tem que vir dar mais satisfação para a população e confortar a gente, ficar mais tranquilo, né? No momento atual, Murilo, que a gente vive, que é o momento de excesso de informação, as pessoas sempre buscam uma informação confiável. Verdade. E o líder da cidade, o prefeito, ele tem pura obrigação de ser uma informação de qualidade no meio desse volume de informações, né? Então, eu também estou sentindo essa falta. Por mais que a gente reconheça o trabalho de muitas pessoas dentro da nossa Secretaria de Saúde, a própria secretária de Saúde é uma pessoa muito dinâmica, a Patrícia realmente ela faz o máximo que ela pode. Agora, realmente, no momento de crise, nós, a população, o cidadão, ele espera, né, ter uma explicação do prefeito, que o prefeito preste contas de forma simples, né, mas de forma completa para a nossa população, trazendo tranquilidade e trazendo confiança. Então, eu acho que nesse momento, né, poderia ter uma interação maior do prefeito para que gere esse clima de confiança, né, esse clima esse senso de organização, esse senso de perspectiva futura, né? Então, nesse contexto que a gente vive ávidos por informação, querendo boas informações, né? E tem tanta informação ruim aí nas redes sociais, em vários meios, e que a gente busca por boas informações. E aí o líder político, que é o nosso prefeito, né? Ele tem essa obrigação, sim, de tranquilizar a população, de informar a população sistematicamente, porque cada dia é um problema diferente, cada dia a dificuldade aumenta. Então, realmente, eu acho que isso seria muito importante também nesse momento de crise, para que a população pudesse também interagir mais nas ações de combate e pudesse ajudar mais o poder público. Cara, é coisa simples, né? Pega um celular, faz um story no Instagram, dá uma alertada para a galera, uns 2, 3 stories só, dá uma explicada por dia, tá bom. Não precisa mais que isso, não precisa fazer aquela produção toda para fazer um vídeo, não. Faz uma coisa simples, só para deixar o pessoal mais informado. Eu acho que é isso mesmo, é passar as informações, é ter clareza, entendeu? Não é nada muito produzido, mas é ter clareza do que está fazendo e informar para a população o que o município, né, a administração pública precisa do cidadão. Às vezes o cidadão quer ajudar e não sabe o que precisa, não sabe exatamente o que precisa. Então, é passar essa informação, conscientizar as pessoas, conversar com as pessoas e passar, dar essa publicidade nos atos para passar transparência e passar confiabilidade, que com isso a população vai ajudar. Verdade. Amélia, então, e essa última campanha sua? Foi 2 mandatos de vereador que você ficou? Ou só um? Só um mandato. Só um mandato. Só um mandato. Um mandato de vereador e o outro já foi direto para tentando a cadeira de prefeito da cidade. Como é que foi essa trajetória sua aí? Você já tinha uma vontade em você, do Poder Executivo, ou algum convite? Você viu a necessidade? Como é que foi essa migração
de mudança do legislativo para o executivo? Murilo, eu sempre tive na minha cabeça que, é, até nas minhas aulas, eu fazia questão de falar isso, Aham. que pessoas que querem colaborar, né, pessoas que querem ver o município, o estado, o país desenvolver, eles têm que tentar colaborar politicamente, porque um bom político, né, uma pessoa que está ali exercendo a função de vereador, qualquer outra função, função de prefeito, de deputado, qualquer outra função da administração pública, ele consegue lutar realmente por melhorias no nosso município. Ele está ali votando as leis, ele está ali sancionando as leis, ele está executando o orçamento. Então, eu sempre tive essa concepção na minha cabeça. Eu sempre tive essa ideia, né, e esse ideal também, de que pessoas bem intencionadas, comprometidas, devem participar da política e devem colaborar. O processo da eleição em si foi um processo que foi se construindo com o tempo, né? Eu fui apresentando os meus pontos de vista, desde o primeiro dia do mandato, eu deixei isso bem claro, que eu sempre seria um agente político baseado em convicções, baseado nas evidências que eu estava vendo em cada ação e apresentando as minhas discordâncias e com muita independência na minha atuação. Isso é uma coisa que eu nunca não abro mão, nunca vou abrir mão, né? E aí as coisas foram se afunilando. Nós tivemos esse mandato, um mandato bem turbulento, com a renúncia do prefeito, e o vice-prefeito assumiu a prefeitura, né? Eu fiz várias cobranças dessa administração que não foram atendidas, né? E tem várias áreas dentro da administração que tiveram acertos. Não estou aqui para fazer crítica nenhuma, como eu já disse, mas muitas coisas que eu discordava. E nesse processo a gente começou, voltando no começo dessa fala minha, quando eu digo para você que pessoas bem intencionadas, honestas, corretas, devem participar da política, o trabalho que eu fiz e me senti na obrigação de fazer enquanto vereador era convencer pessoas boas a participar da vida política. Qual que é a melhor forma de participar da vida política? É ser candidato, é falar que é candidato, é se colocar como candidato. E para você ser candidato no nosso sistema eleitoral, no nosso sistema político, você precisa ter um partido, né? E diante disso eu fui atrás de um partido que eu tinha simpatia e que as pessoas que estavam nele são pessoas que eu confio, que me deram total abertura, e nós montamos o diretório do Cidadania, do nosso Partido de Cidadania, e eu fui atrás de pessoas que eu conheço, pessoas que me foram apresentadas, convidando para participar do partido. Né? Essas pessoas, eu tenho um respeito enorme por elas, por todas que foram candidatas. Depois, outros partidos foram se aproximando, nós tivemos várias conversas, e chegou-se a um consenso que esses partidos deveriam lançar uma candidatura de forma independente, com um plano de governo bem estabelecido. E durante essas conversas, o meu nome ficou evidenciado, a gente fez essa aliança de 3 partidos e eu enfrentei o desafio. A gente sabia que a luta contra a atual administração e a luta contra um candidato do governo estadual, né, não era o meu caso nenhuma nem outra, seria uma luta muito difícil, porque a disputa eleitoral ela é ela é difícil, ela exige recursos, ela exige estrutura, exige pessoas que possam ajudar para levar suas ideias, né? Por mais que você seja um bom candidato, você precisa de pessoas ao seu lado te ajudando, e para isso você precisa de ter uma coligação, uma aliança, mesmo que você não concorde ideologicamente com tudo daquela pessoa. Se essa pessoa for honesta, eu sempre falava isso para todo mundo, se essa pessoa for honesta, eu tenho toda a satisfação de dialogar e de caminhar junto com ela, mesmo que eu não concorde com alguma questão ideológica, né? Mas se ela for honesta e ela tiver a concepção de que o dinheiro público tem que ser bem usado, absolutamente respeitado, com planejamento e com transparência, né? Porque assim ele vai resultar na melhoria da vida das pessoas, essa pessoa pode caminhar ao nosso lado, né? Então a gente tentou buscar essa conjunção dessas pessoas, e aí foi uma coisa natural, né? Eu não tinha nenhuma ou vaidade ou imposição do meu nome, pelo contrário, né? Se tivesse um outro nome ali que tivesse construído junto com a gente esse partido, tivesse trabalhado junto com a gente iria apoiar. Eu poderia ser candidato ou a vereador ou candidato a vice, se fosse o caso, mas o grupo chegou a esse consenso e eu, de pronto, resolvi
aceitar, né, enfrentar. Nós fizemos um trabalho muito sério para a elaboração de um plano de governo, que é uma coisa que a gente precisa cobrar mais dos candidatos. Qual que é o seu plano de governo? O porquê que você é candidato? E você conseguir... Eu não consegui, Murilo, imprimir o meu plano de governo para distribuir pela cidade, mas fiz isso pelas redes sociais. E sempre chamava atenção para as pessoas para que pudessem ler o plano de governo. Você vê que cada linha ali do nosso plano de governo ele era feito exclusivo para atacar os problemas presentes do nosso município, ou seja, foi feito de forma muito carinhosa, né, de forma muito trabalhada. E aí esse grupo de candidatos a vereador, esse grupo de pessoas que estão envolvidas, estão no na nossa luta social, luta política, me deram esse apoio. Eu tive apoio dos meus pais, tive apoio de muitos amigos, né, da minha noiva, que sempre está do meu lado, está sempre me apoiando. E aí, com esse conjunto de pessoas aí, a gente lançou nossa candidatura e a construção foi dessa forma que eu te falei. Cara, mas assim, vocês foi, assim, no português, tá? Vocês foi bem corajoso, que vocês peitou o governo, secretários, ex-deputados, a classe do atual prefeito, que também é um grupo muito forte, com ex-deputado federal Roberto Balestra, e vocês foram, certamente, assim, claro, a terceira via, eu vi, pela minha percepção, a terceira via. Eu não sei, assim, como é que foi a campanha de vocês, mas eu até perguntei a doutora Viviane, teve aqui, vocês gastam muito dinheiro? Ela falou, não, foi mais batendo perna mesmo, pedindo voto, boca a boca, proposta, ideia, e realmente eu acompanhei, até, você teve lá na minha loja, a gente trocou uma ideia, eu vi que realmente foi mais, assim, o debate, mais mostrando proposta, e, cara, vocês podem sair de cabeça erguida, foi uma vitória muito grande, porque sem de grana e ter a votação que vocês tiveram, tá louco, pode comemorar tranquilo. Sim, Murilo, eu saí da eleição contrariado, né, por não ter ganhado a eleição, por não ter tido a vitória dentro das urnas, mas com o sentimento de missão cumprida, de ter levado para a sociedade uma opção muito, muito, muito robusta, muito bem fundamentada e naquilo que a gente acredita. Ali no nosso grupo, as reuniões que a gente fazia, as nossas conversas eram essencialmente dos projetos que a gente queria ver implementados na nossa cidade, do projeto de transparência, do projeto de planejamento, do projeto de interação das secretarias do nosso município para que gerem efeitos conjuntos realmente robustos no nosso município. Acima de tudo, para que as crianças do nosso município tenham uma educação básica de qualidade, para os seus seguidores aí, não sei se todo mundo sabe, mas a educação básica, né, que é o ensino primário, do primeiro ao sexto ano, né, o ensino fundamental, da primeira fase, ele é obrigação do município. Então, o município ele tem a obrigação de formar as nossas crianças. Então, as nossas conversas em todas os nossos encontros, da nossa campanha, da nossa pré-campanha, da formação do grupo, era para interagir pessoas que realmente acreditassem nisso. Então, assim, quando eu te falo, Murilo, que é muito importante que essas pessoas de bem se unam para serem candidatas, isso eu acredito do fundo do coração, e foi por isso que a gente lançou a candidatura. A gente sabia que a nossa estrutura ela era 1000 vezes menor que a estrutura do prefeito que foi candidato à reeleição e a estrutura do candidato do governo estadual, 1000 vezes menor, né? Mas a gente se baseava, e eu acho que tem que ser assim, né? Na crença daquilo que a gente acredita, nos projetos que a gente tinha, e por ter tido também conseguido, a gente fez um trabalho prévio também que a gente conseguiu atrair muita gente, tanto é que a gente tinha um grupo de candidatos a vereador grande que nos deu um suporte, né? E aí eu vou sempre defender essa tese, vou sempre defender essa bandeira, que pessoas bem intencionadas não podem ter medo de se candidatarem, não podem ter medo de entrar num partido político. Para ser candidato, eu repito, você tem que estar filiado num partido político, construir, né, um caminhar dentro de um partido político. Então, falta mais isso. E isso começa lá na educação, sabe? Começa lá dentro da escola, as crianças tendo noção de Constituição Federal, tendo noção do que é o sistema político, tendo noção do que um cidadão significa dentro do sistema político. Hoje nós não temos mais essas matérias, que é de moral e cívica, que é uma história do Brasil com essa abordagem, para que as crianças entendam como que funciona, como que ela deve funcionar dentro do nosso sistema de cidadania, né? Então, assim, a gente vive uma sociedade em que todo mundo tem preconceito com política. Mas os problemas, eles se resolvem pela política. Então, nós, cidadãos comuns, a gente tem que tentar interagir. E foi isso que a gente fez, a gente lançou essa candidatura. Não foi um ato de coragem,
nenhum ato de desafio, nada disso, Murilo. Foi um ato de deixar evidente aquilo que a gente acredita. Igual você falou nessa questão das pessoas entrar na política. Eu vejo que em Umbus tem muita gente boa, muitas pessoas com muitas ideias boas, mas assim, e a dificuldade de você pegar essas pessoas e trazer, entendeu? Tipo assim, pelo esse desânimo, por ter essa cultura de taxar todo político como ladrão, como corrupto. Eu acho que assim, é uma dificuldade muito grande, até mais mulheres, né? Tanto que nós temos uma lei que exige uma cota de mulheres por partido. Eu sou contra. Eu sou a favor da mulher candidatar porque ela quer, não obrigado. Tanto que esses laranjal que aconteceu e tudo é por causa, mais ou menos essa questão de obrigar as pessoas a fazer uma coisa que talvez elas não querem, mas só para pegar aqueles fundão eleitoral, tudo. Então, essa dificuldade de você trazer pessoas boas para estar junto ali no partido, eu acho que deve ser muito complicado, né? Você tentar abrir a mente da pessoa. É por isso que eu te falei, Murilo, que eu, enquanto vereador, fui eleito pela população da nossa cidade em 2016, bem eleito, uma votação expressiva. Eu me sentia na obrigação de fazer esse trabalho, entendeu? Eu me sentia na obrigação de colaborar, além da minha ação como vereador, de colaborar com o nosso sistema político. E a maior colaboração seria atrair boas pessoas para dentro do sistema político. Então, por isso que eu tentei, a todo custo, convencer pessoas de bem, que são essas que você está falando, que existem muitas no nosso município, muitas, mas que 99% dessas pessoas, elas não veem a possibilidade de participarem politicamente. Né? Isso é muito ruim. E todo agente político, Murilo, tem a obrigação de buscar boas pessoas para integrarem seus partidos, para participarem da militância política, no bom sentido da palavra. Isso tem que fazer parte da agenda dos políticos nossos. E foi uma coisa que eu fiz. E aí foi muito trabalhoso mesmo. Você está falando e você tem toda a razão. Foi muito trabalhoso, porque eu fui de casa em casa, comecei isso no ano de 2019. Fui de casa em casa, e aí chegava para uma pessoa, conversava, essa pessoa me levava para outra que eu ainda não conhecia, e aí eu me apresentava e conhecia essa pessoa, fazia o convite, e a pessoa, você faz o convite para ela ser candidata, ela pensa 1, 2, 10 vezes e vê só os problemas, né? Que estão aí no sistema, que realmente estão aí no sistema. E a gente tem a obrigação de quebrar isso, Murilo. A gente quer ver um sistema político quanto mais evoluído, né, melhorando, a gente tem que incentivar que essas boas pessoas entrem. Acontece uma coisa que é interessante. A pessoa, todo mundo tem aquela vocação de querer prosperar na sua vida particular, né? E aí ela vai fazer suas coisas, vai trabalhar, vai buscar oferir sua renda, aumentar seu patrimônio e esquece de dedicar um pouco de tempo para as questões da nossa sociedade, né? Verdade. Então, eu acho que isso tem que acontecer. As pessoas que tiveram boas oportunidades na vida têm mais do que tudo, têm essa obrigação. São as pessoas que tiveram boas escolas, né? Tiveram boas oportunidades na vida, nunca faltaram nada. Essas pessoas têm que ter responsabilidade social de participar, de doar um pouco do seu tempo, de incentivar bons projetos políticos, de serem candidatos também, porque depois as coisas acontecem, o Brasil vai ficando para trás, um sistema que está desacreditado, que é o nosso sistema político, e daí não adianta reclamar, a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Né? Então é um processo difícil, Murilo, e eu sempre tive a noção de que realmente, de uma hora para outra, a gente não conseguiria colocar só pessoas boas, mas a gente tem que continuar essa tentativa sempre, sempre, porque de pouquinho em pouquinho, a minha convicção é que de pouquinho em pouquinho a gente pode conseguir ajudar sim, pode conseguir melhorar sim. Verdade. E a Meli, essa última legislatura sua como vereador, cara, você pegou uma Câmara de Vereador complicada, hein? Teve muita escândalo ali, teve vereador afastado, atrapalhou um pouco o seu trabalho. Como é que foi? Deu para você trabalhar, deu para você fazer o que você queria fazer como vereador? Murilo, atrapalhou muito, 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 muito. Para você ter uma noção, nós tivemos um vereador que foi cassado, depois nós tivemos outro vereador cassado, depois tivemos presidente afastado, outro vereador afastado, depois investigação que afastou outro presidente, outro secretário. Então, isso tumultua totalmente o trabalho da Câmara. Né? Isso não... E fora outros problemas que nós tivemos, outros escândalos que tiveram durante esses 4 anos aí, né? Teve a renúncia do prefeito, esse momento todo em que o prefeito ficou afastado, depois teve a renúncia. Infelizmente, foi um momento muito difícil, né? Porque as coisas ficam um pouco em stand-by. Então, isso atrapalhou muito, atrapalhou bastante, sabe?
eu tentei fazer o máximo possível, eu tentei dar transparência, dei transparência em todas as minhas ações, fui um vereador que tentou economizar ao máximo as despesas que tinham no meu gabinete, tanto é que eu fiz uma doação, eu fiquei só com um assessor, ao passo que todos os outros vereadores tinham dois, durante 2 anos e meio, e somente 1 ano e meio que eu tive o meu segundo assessor. E todo esse dinheiro que seria gasto para o salário desse assessor, a gente fez com que fosse devolvido para o município para que fosse entregue para a educação. Então, assim, esse valor que eu economizei resolve o problema da educação? Não, mas serve de exemplo. É uma ação que eu posso afirmar que eu fiz para cobrar que outros façam, porque um sozinho, às vezes, não modifica a educação, mas se todos fizerem, a gente consegue mudar. Então, assim, ajuda muito. Foram 4 anos muito difíceis, com esses obstáculos que a gente estava falando aí, dificultou muito o trabalho, mas eu tenho consciência limpa, assim, de que fiz o meu máximo. Todos os projetos de lei importantes, eu fiz parecer jurídico neles, né, colocando ali a minha convicção, não convicção ideológica, mas convicção jurídica e daquilo que seria melhor para o nosso município, certo? E deixei ali pareceres por escrito para que fossem passados no plenário e pudesse ajudar os outros vereadores também a votar. E defendi sempre as minhas bandeiras com muita convicção, mas, repito, uma Câmara sem esses escândalos, ela poderia produzir muito mais, e dentro da Câmara o trabalho é conjunto. São 13 vereadores, atualmente, né, no meu mandato também, que se não tiver uma união, se não tiver um consenso mínimo ali, a gente não consegue fazer praticamente nada. Um isolado só não faz praticamente nada. Mas a minha função, eu, de forma muito tranquila, eu tenho certeza que exerci da melhor forma possível, respeitando o nosso cidadão e exercendo aquilo que o cidadão de bem queria ser representado. Eu achava que ia te prejudicar na sua campanha para prefeito, porque eu ouvi, assim, murmúrios de pessoal falando, vereador não está conseguindo fiscalizar nem os companheiros. Mas, assim, eu vejo que vocês, cada um trabalha independente. Você não vai ficar, tipo assim, 24 horas, você não é polícia para ficar vigiando os caras, entendeu? Mas a murmúrio da população, falando, não, os caras não vigiam nem os companheiros deles, vai vigiar a Câmara, não sei o quê. Então, eu vejo que, cara, não tem como, né? Como é que você vai ficar fiscalizando? Não sei se tem, né? Condição de ficar vendo o que o presidente da Câmara está fazendo, o que os outros vereadores estão fazendo. Né? Não sei se é competência sua também, no caso. É muito difícil. Realmente tem que ser feito esse trabalho. Agora, você também ficar 24 horas fiscalizando ali os atos internos da Câmara, realmente é muito difícil. Né? Existiam investigações da polícia, investigações do Ministério Público. O que eu fiz? Sempre que eu tinha uma suspeita, eu mandei para o Ministério Público, mandei para a Polícia Civil, fiz, inclusive, dentro da Câmara, mas eu fiz um pedido de cassação lá de vereador que estava sob suspeita, né? Que está respondendo ainda a inquérito, respondendo a processo. Agora, se eu não tiver a aprovação dos outros vereadores, o que não teve, o pedido de cassação ele nem vai para votação, ele nem tem andamento dentro da Câmara. Ele chegou aí, esse pedido seu? Esse não foi, porque ele não foi aprovado. Né? Eu fiz o pedido e ele não foi aprovado. Nas sessões de licitação, eu acompanhava, mas você pega ali muitos documentos, você também não consegue identificar alguma irregularidade por ela mesma. Tanto é que algumas irregularidades foram descobertas assim por acaso por uma pessoa que foi lá e denunciou lá na Polícia Civil. Né? Então, o que eu sempre fiz foi cobrar muito ali dentro da Câmara, cobrar muito de todos os vereadores, principalmente da mesa diretiva. Né? Tanto é que os presidentes que foram eleitos, eu não participei da mesa, não votei nesses que foram eleitos, e sempre me opus em muitas coisas que eu achava errado, cobrei muitas coisas que eu achava errado, fiz esses pedidos, essas denúncias no Ministério Público também. Agora, é um só contra 13, é um só no meio de 13, né? E realmente as funções de vereador, elas são inúmeras, né? Você tem toda hora um atendimento à população, você tem toda hora, eu que sempre fui muito dedicado na parte da educação, sempre participando muito das escolas, e isso toma o seu tempo, toma as suas atenções também, mas é função, sim, do vereador de fazer a fiscalização interna ali, de buscar esclarecimentos internos, e uma Câmara qualificada com boas pessoas, com pessoas que tenham essa visão, com certeza vai melhorar muito o trabalho dentro da Câmara. Mary, assim, até eu comentei já não sei se foi com o Rui Neto. Cara, a única crítica que eu tenho com você, eu gosto mais de você é uma cara muito boa,
Mas o Arce é bonzinho demais, bicho. Você é muito bonzinho. Você tem que ser mais bravo, cara. Você tem que ser mais bravo. Os caras tem hora que eles vão para cima do você, velho. E você é bonzinho demais, bicho. Você é louco. Não sei se eu imagino, cara, você é educado demais. Mas tem hora, sei lá, que você tem que evitar, você tem que dar um no queixo do cara também, entendeu? E assim, eu vi, velho. Não, Eu vi algumas situações e falei, velho, agora ele vai. E ele, não, educado demais, foi moço, vai com os ferros e sangue, vai não. é Sim, eu assim, vejo que a pessoa que está na frente, ele tem que realmente ter mais clareza, tem que ter mais estabilidade, né? Não pode ser desequilibrado. Só que você, eu acho, você é muito educado mesmo. Murilo, não, eu te agradeço aí na parte O cara né, criticando você por na ser parte, educado, minha mãe vê um trem desse, ela fica na brava parte comigo. que é elogio. Uhum. Mas assim, Murilo, eu sou um cara que sempre pautei a minha atuação política fora de populismo. Eu nunca fui adepto de populismo e nem né, de parafernália, nada disso. Mas realmente eu concordo com você que realmente a gente precisa ser bastante duro e mais incisivo, né? Uhum. Eu aceito a sua crítica, né? Eu acho que realmente tem momentos em que a gente tem que ser mais agressivo até. Eu até entendo o que você está falando especificamente, em que eu recebi algumas críticas ali que eu tentei rebater com argumentos técnicos, onde às vezes o eleitor, a pessoa quer ouvir mesmo uma reação mais assim, uma reação de mais de pegar fogo, né? Eu Uhum. nunca fui adepto disso, nunca fui adepto disso. É o meu estilo, tá? De não ser, a pessoa pode ser mal educada comigo, eu vou responder ela dentro da razão, dentro daquilo que justifica, dos aspectos legais, dos aspectos jurídicos, dos aspectos fáticos. Agora, realmente, a população, às vezes, ela quer ver uma resposta mais incisiva. Eu aceito sua crítica, sim. Pois é, não, assim, cara, o político tem que ser realmente concentrado, tem que ter as visões. Só que, principalmente no debate mesmo, eu achei que tinha algumas acusações que fizeram com você. Eu não entendi. Querer, tipo assim, colocar você, taxar você por você ser sobrinho do Roberto Balessa como uma coisa ruim, entendeu? Eu não, depois dos me falou, não, porque talvez por causa do Dr. João tá apoiando, o Roberto Balessa apoiando o Dr. João, aí colocasse ele como se tivesse só para atrapalhar, mas não foi a verdade, tanto você ficou em segundo. Mas, assim, querer Uhum. taxar você como uma pessoa ruim só porque você é parente do Roberto Balessa, cara, eu discordo muita coisa do Roberto Balessa. O Roberto Balessa é uma pessoa boa, cara, trouxe muito recurso para a nossa cidade, muito emprego. Eu não É. vejo como uma coisa ruim ser taxado só de se você ser parente, entendeu? Não entendi essa crítica É. do pessoal na época, não. Eu fiquei muito contrariado com esse tipo né, de insinuação, né? É, Tentei rebater várias vezes, né? Foram insinuações que eu considerei assim muito mesquinhas, para falar bem a verdade mesmo, e é, tentei demonstrar ali que realmente essas pessoas estavam usando ali desses argumentos que não tem fundamento nenhum, não tem sentido nenhum, né? Eu sempre tive minha atuação muito centrada nas minhas convicções e é, assim sempre vou continuar tendo. Concordo com você, o Roberto é meu tio, é uma é, pessoa que eu respeito demais, foi deputado federal por 8 mandatos, pôde contribuir como poucos políticos aqui para a nossa região. O que acontece é que nessa eleição ele tinha uma visão e eu tinha outra. Ele tinha uma visão de que deveria ter a reeleição e eu achava que não, que a gente deveria ter uma outra administração. Então, por mais que eu respeite, que eu tenho um sentimento de afeto pelo parentesco, não só com ele, mas com todos da família dele, no momento político eu não tive a mesma visão que ele, né? E é, então as pessoas acham que isso não pode acontecer, né? Então foi muito mesquinho de quem fez esse tipo de acusação, uma acusação leviana. Nós entramos até na justiça para que fosse retirada esse tipo de acusação a Justiça Eleitoral deferiu de pronto, né? Mas enfim, são coisas aí que ficaram e eu acho que quem tem bom senso, que quem quer entender as coisas, realmente pôde ouvir, né? Como você acabou de falar, é. que, que realmente isso era jogo eleitoreiro, né? Baixo. Mas, enfim, o que eu tenho falado é que as eleições também passaram, né? E a gente tem que olhar para frente, a gente tem que ver como que todos podem colaborar com o nosso município, né? Nesse momento de crise. Mas, respondendo a sua pergunta aí, eu acho que esse tipo de acusação ou de estratégia eleitoral não é legal, não.
E já passou assim da época, o povo não está tão bobo assim também mais não, porque esses tipos de desinformação que vem, de fato, assim, tem algumas informações, algumas fake news que vem que pegam um grupo de pessoas e depois que quando vai desmentindo não consegue alcançar aquele mesmo tanto, né? Acaba que prejudica um pouco. Mas antigamente, eu lembro quando. Só que hoje tem redes sociais, mas antigamente eles soltavam uns panfletos aí que você tá doido. O pau torava foi na época É, do Zé Sá, do Abelardo, da primeira candidatura. Cara, saía cada coisa que a gente ficava assim, e é. depois não conseguia respingar em todo mundo, né? Acaba que atrapalhava uma campanha. E campanha política municipal, ainda mais na cidade nossa, que não é muito grande, é isso aí, né? Picuinha daqui, é coisa que não tem nada a ver dali. E realmente o que de fato importa, que é plano de governo, projetos, poucos apresentam, né? Poucos apresentam. É exatamente isso, Murilo, porque é como você falou, essa fala sua, acho que ela é muito boa, porque já passou da hora, né, de candidato gastar o tempo com mentira, né, Uhum. tentando desconstruir a pessoa com mentira. A pessoa pode acusar o outro de um defeito que o outro tenha, mas realmente que seja um defeito, que exista uma realidade, né, ela pode criticar. Agora, criar factoides, criar coisa que não existe, e aí você vai ver o plano de governo da pessoa que está criticando, nem plano de governo não tem. Né? Então, assim, o que ele deveria gastar o tempo era em verdade, tanto nos projetos quanto naquilo que ele discorda. Né? E eu, na minha campanha mesmo, o nosso plano de governo, que foi um documento muito bem feito, como eu já falei, falo isso com muito orgulho, viu, Murilo? Não foi feito só por mim, não, foi feito por todo o conjunto de candidatos a vereadores, participaram da elaboração do plano de governo, porque eles eleitos eles iriam também ajudar a construir esse plano de governo. Então, eu gastei meu tempo todo falando do plano de governo, falando do que a gente estruturou dentro daquilo que a gente buscou de informações e tem de informações no nosso município em várias das áreas. E é isso que a gente tem que ver do candidato. Né? Então, assim, nesse processo de amadurecimento político que a gente está passando constantemente, nós, cidadãos, eleitores, a gente tem que cobrar dos candidatos que eles usem seu tempo de campanha para falar dos seus projetos, para falar daquilo que realmente eles vão trazer para a população. E tem as críticas também, Uhum. porque quem é candidato ele deve ser criticado também por aquilo que ele está errando ou por aquilo que ele já errou. Não tô né, falando que isso não faz parte, não. Isso faz parte, sim. A crítica ela é sempre bem-vinda, sempre Uhum. bem-vinda. Agora, uma crítica embasada, uma crítica verdadeira, uma crítica realmente que a pessoa possa explicar o porquê que ela está criticando e não criar inverdades, criar factoides aí para confundir a cabeça do eleitor. Né? O candidato ele começa querendo confundir o eleitor, ele vai querer fazer uma administração também para confundir as pessoas. Entendi. Pamela, e como é que vocês fazem esse plano de governo? Quando vocês vão começar a proposta de vocês, você já senta já com pessoas técnicas que entendem do assunto, é um copia e cola? Como é que funciona? Nunca vi, assim, Murilo, informação. o plano de governo, primeiro que ele é um documento obrigatório, tá? Ele é um documento que você precisa apresentar para a Justiça Eleitoral no registro da sua candidatura para as candidaturas de poder executivo, né? Então, o primeiro ponto é esse. O É. segundo ponto é a elaboração, né? Então, como que você vai fazer a elaboração? O que eu fiz? Eu fui atrás dos setores da nossa cidade, fui atrás do setor de saúde, fui atrás do setor de educação, fui atrás do setor econômico, do nosso setor de meio ambiente, né, do nosso setor produtivo, para buscar informações, para buscar Uhum. as deficiências e colocar soluções. Fui atrás de assessoria de pessoas que conhecem. Existe uma organização que chama GOVE, G-O-V-E, GOVE, Uhum. que faz estudos sobre os municípios. Né? A administração pública municipal ela tem suas peculiaridades. Né? O orçamento municipal tem suas peculiaridades. Busquei assessoria para que esse instituto nos ajudasse com dados, com, com possíveis soluções para os nossos problemas sociais, de acordo aqui com a nossa realidade social, nossa realidade geográfica, enfim, nossa realidade econômica. E aí, através dessas informações, nós fizemos uma estrutura de plano de governo que eram divididas em 4 eixos. Esses eixos iriam abarcar todas as áreas do nosso município e ali a gente foi implementando aquilo que a gente acreditaria, certo? O que a gente fez também, Murilo? A gente fez 11 grupos de WhatsApp. Cada grupo desse WhatsApp era formado por uma temática, né? Educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente, cultura, educação, todas essas áreas que envolvem a administração pública. E ali eu fui convidando pessoas do nosso município, mesmo que não era do nosso partido, pessoas que a gente sabe que tem conhecimento da área, para ir dando sugestões. E ali a gente acatou várias sugestões para fazer o nosso plano de governo. Então, a gente juntando todas essas informações e os problemas que a gente sabe que tem no nosso município,
A gente fez essa divisão em quatro eixos. Dentro desses eixos, a gente fez subdivisões das áreas e ali a gente deixou especificado o que a gente faria, né? E lá, nesse documento, tem essa intenção de fazer esse comitê de crise, porque a gente ainda estava passando pela pandemia, a Secretaria de Retomada do Crescimento, as atuações dentro da saúde, as atuações dentro da educação, da promoção social. Então, é um documento em que formaliza, é um documento que formaliza como que aquele governo que está se candidatando vai aplicar as suas ações. Inclusive, o governante eleito que não cumprir o seu plano de governo, ele pode responder por crime de responsabilidade, pode ser cobrado isso judicialmente e administrativamente também. Cara, é complexo, hein? Muito complexo, tá louco. Eu imaginava que era bem mais, sei lá, punha meu nome lá e pronto, é isso mesmo. Deixa depois aqui, se ganhar, nós vemos o que faz. Então Agora, o que muita gente faz também, Murilo, é Uhum. fazer um plano de governo a toque de caixa, sabe? Só para cumprir a formalidade de apresentar lá na Justiça Eleitoral, com Uhum. soluções genéricas, né? E o que mais acontece é isso. É por isso que eu falo que nós, como cidadãos, a gente tem que estar atento para cobrar candidatos que elaboraram realmente um plano de governo voltado para a cidade e para as peculiaridades da cidade. Não, muito bom. Pamela, a gente abriu agora um quadro esses dias que para deixar perguntas aqui para o pessoal que vai participar. Vou até estrear com você aqui hoje aqui. Rapaz, uma da pergunta que mais tem aqui, ó, até que eu vou ler aqui o nome do pessoal, o Iago Underline Personal, Jaqueline Educação Física, o pessoal do esporte gosta de ser. Valeu, obrigado. Todo esse pessoal do esporte que está perguntando se você vai ser candidato a deputado agora na próxima eleição, se já tem algum projeto, se é um plano seu futuro, ou você vai ficar mais resguardado agora esses dias? Murilo, assim, para te ser bem sincero, não É. querendo fugir da sua pergunta, não, primeiro, esse momento atual que a gente vive, que é um momento tão dramático, a única coisa que eu quero é ver os deputados, os 41 deputados estaduais, trabalhando para resolver o problema do nosso município. Uhum. Eu não tenho isso como projeto, mas como eu falei para você lá no começo, eu tenho a convicção e a concepção de que nós, cidadãos, se nós estivermos numa condição de poder representar bem nossa sociedade, a gente tem que lutar por isso, Uhum. certo? Porque é muito importante que a gente consiga lutar para que aquela criança lá da família carente consiga ter um acesso à educação de qualidade, que aquela família carente tenha um acesso à educação, à saúde básica de prevenção, né? Então, quando a gente luta por isso, a gente está lutando pelo nosso bem-estar e pela melhoria de vida. O que eu estou querendo dizer com isso para ser objetivo? Se o Uhum. ano que vem, eu continuo a minha militância política, eu continuo conversando com as pessoas, continuo no meu partido, elaborando aquilo que a gente precisa fazer enquanto sociedade. A gente fez uma reunião online na semana passada e a gente elaborou algumas pautas que nós vamos levar para pedir para o prefeito. Uma delas é que tenha esse maior esclarecimento aí constante por parte do prefeito, essa conversa. E veja bem, Murilo, que essa atuação ela não é pensando em proveito eleitoral, porque se o prefeito faz um bom trabalho desse, com essa explicação, isso vai ser bom politicamente para ele. E eu não estou preocupado com isso. Eu quero que as coisas se melhorem, quero que a população seja bem instruída. Então, eu Uhum. vou continuar o meu trabalho político. Estou muito voltado atualmente para a minha atividade profissional, que é a advocacia, né? Essa é a atividade que me remunera, né? Então eu preciso ter o meu dia a dia, preciso cuidar muito bem dos meus clientes, né? De janeiro para cá eu tenho intensificado e gastado quase que todo o meu tempo, né? Na resolução dos nossos processos aqui do nosso escritório, né? No aumento dos nossos da nossa atuação aqui na nossa cidade em Umas, porque é disso que eu vivo. Eu preciso ter um escritório que me dê a minha renda para eu poder pagar minhas contas, né? Uhum. Então, eu sou um profissional liberal, não tem nada mais que me remunere a não ser o meu escritório. Então, eu estou muito dedicado hoje no meu escritório, mas vou continuar a minha participação política, né? Então, eu agradeço a todos aí que perguntaram, a Uhum. Jaqueline, ao Iago, que você mencionou aí, pessoal da educação, Uhum. do esporte, né, que você falou, que eu tenho assim um apreço imenso. Eu sou do esporte, eu acho que o esporte é uma grande saída para a nossa sociedade e conversamos muito sobre isso durante a campanha. Agora, se eu vou ser candidato, realmente outras pessoas aí que estão no meio político já se anunciaram como candidatos, né, já se colocaram como candidatos, mas eu não vou fazer isso agora, não. Se serei candidato, vou anunciar mais para frente, depois que a pandemia se estabilizar, que esse problema nosso da pandemia se estabilizar, que a gente tenha uma clareza maior
da nossa sociedade, nosso futuro, se serei candidato, se não for candidato, com certeza apoiarei alguém que eu acredite, apoiarei alguém que será um bom representante, ou seja, que eu vou participar das eleições, vou. Agora não sei ainda se como candidato. E o deputado Humberto, não sei se vocês ainda estão no mesmo grupo, ele já anunciou que ele vai ser candidato a deputado federal. Vocês estão no mesmo grupo ainda? Ou como é que está a situação? Eu vi, inclusive, que ele esteve aqui no Trocando Ideia, né, Murilo, Aham, e anunciou a candidatura a deputado federal, né, que vai ser candidato a aham, deputado federal. Ele me apoiou, né, durante a nossa campanha para prefeito, o grupo do PSL apoiou, ali tinham ótimos candidatos a vereador que estiveram ao meu lado, isso eu tenho muita honra por isso, né, aquelas pessoas que estiveram ali comigo, aham, e eu ainda não sei realmente é, como que vai ser o conjunto de apoiadores do Humberto na próxima eleição. Não conversei com ele sobre isso, aham. absolutamente não conversei com ele sobre isso. Então, como eu te disse, e eu espero muito profundamente que tanto o Humberto, quanto o Lucas, quanto o Virmontes, que foi o deputado estadual que nos apoiou aqui, e todos os outros deputados estejam empenhados, Murilo, 100% do tempo para resolver a nossa pandemia, sabe? O ano que vem tem eleição, tomara que a eleição seja em outubro, que a eleição não precisa ser adiada por conta de um problema de pandemia, nem por um outro problema. E para isso eu espero muito que eles estejam engajados, né, para resolver esse problema, mesmo que tenha divergência entre eles, que eles sentem e possam ter ações conjuntas para beneficiar a nossa população. De fato, que eu não conversei com nenhum dos Uhum. deputados aqui da nossa cidade sobre a eleição e espero em breve conversar e espero em breve saber qual que é o interesse de cada um para saber como que eu vou me Posicionar. manifestar, Aham. como que eu vou me posicionar futuramente. Não, tranquilo. É, Amélia, chegou outra aqui também. Chega perguntas que o pessoal gosta de você, também chega uns haters também aqui mandando as perguntas. Se você quiser responder, responde. Se não quiser, pode mandar o Vamos cara lá. bar da égua. Então, aqui, geraldomagela.com 2202. O que levou o Amélia a colocar o deputado que apresentou a cura gay no seu palanque? Eu não entendi. Não sei se você pode explicar para a gente se você entendeu também. É, eu provavelmente esse perfil aí eu não conheço, já conversou comigo no Instagram e eu tentei responder de todas as formas, como você falou, de forma educada, mas Uhum. ele nunca me falou qual que é o nome dele, não tem foto, não Parece ser sei quem fake, que né? é. Eu acho que é fake, porque eu perguntei várias vezes o nome e nunca me falou. E para ele eu já respondi essa pergunta. Já Uhum. respondi essa pergunta lá, tá no meu direct lá, eu respondi para Uhum. esse perfil aí. E eu já tinha respondido agora no começo da nossa entrevista, Murilo. O primeiro, o que eu disse? Que dentro do nosso município, as atuações dentro do nosso município, elas não têm nada a ver com posições ideológicas. Então, se a pessoa ela for uma pessoa honesta, for uma pessoa que vai lutar para trazer recursos aqui para o nosso município e quiser nos apoiar, a gente vai receber o apoio daquela pessoa. Eu posso discordar daquela pessoa por um posicionamento, posso discordar. Agora, se ela for uma pessoa honesta, se ela for uma pessoa que luta para que os nossos recursos públicos eles sejam preservados e entregues para a nossa sociedade e me ajudar com isso, eu vou querer ele do meu lado. Se ele vier aqui para falar para mim, eu acredito que nas escolas do município deve ter uma educação para é, homofóbica, vamos dizer assim, né? Uhum. Esse kit gay, nunca que eu vou implementar no nosso município. O nosso município não vai ter esse tipo de conotação, né, homofóbica, esse tipo de conotação discriminatória. Agora, os apoios políticos, eles podem vir para que a gente busque mais recursos, para que a gente tenha mais orçamento, para que a gente tenha emendas, porque isso vai desaguar na vida das pessoas, vai melhorar a vida das pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam, né? Então, eu expliquei isso para esse cidadão e reafirmo aqui, desde que a pessoa seja honesta, né, que eu saiba que a pessoa seja honesta, ela vai poder caminhar do meu lado. Se ela puder ajudar, pelo menos de alguma forma, ela vai ajudar, né? E quem vai ser eleito vai ser o candidato, não vai ser o apoiador. Então, o candidato é que vai estar ali tomando as decisões, né? E pelo meu plano de governo, pelas minhas atuações, a pessoa que está olhando para votar em mim, ela sabe que a minha atuação sempre foi de absoluto respeito, uma atuação respeitando todas as minorias, todas as nossas diversidades. Isso é base da minha atuação política, base do nosso plano de governo.
Então, é uma pergunta capciosa para tentar criar algum tipo de confusão aí, que eu já respondi, mas a resposta política é essa. Mesmo sendo de uma posição ideológica diferente, é que ela pode ajudar para a gente poder trazer benefícios para o nosso município. Deixa eu ir para outra aqui. Henrique Roque. Ele mandou aqui, Bolsonaro ou Lula? Cara, eu sei lá, não sei sua ideia, mas se tivesse a terceira opção, para mim era melhor. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Né? É, Eu acho que o Bolsonaro tem errado muito, né, na condução da nossa pandemia. Tem feito alguns acertos, sim, no governo dele. A gente vê aí o ministro da Infraestrutura fazendo um bom trabalho, um trabalho de expansão da nossa malha viária, dos nossos modais de escoamento de produção, né? Uma expansão do modal ferroviário, do modal fluviário, né? Isso tem melhorado muito, tem colocado o Brasil no mercado internacional com mais força, né? A gente tem visto aí uma equipe econômica que tem uma ideologia que se diz liberal, né? Que tem tentado fazer aí a sua atuação. Tem algumas coisas que eu não concordo, mas acredito que ela é bem intencionada. Agora, pelo fato de politizar a pandemia, pelo fato de ter também muitas manifestações, muitos discursos, muitas falas que eu não concordo, eu acho que o Bolsonaro não é o caminho mais viável para o nosso município, tampouco o Lula. O Lula já esteve presidente durante 8 anos, depois outros 6 anos a sua sucessora, a Dilma, e ficou um histórico aí que deixou muito a desejar, né, no que diz respeito a combate à corrupção, no que diz respeito ao aparelhamento do Estado. O que eu acho, Murilo, que deveria acontecer é que devia ter uma união aí, né, de políticos, né, não vou falar do centro, né, nem esquerda, nem direita, mas que tenham um projeto de desenvolvimento para o país, que passem esse projeto de desenvolvimento para o país de forma equilibrada, de forma organizada e com transparência, né? E aí tem alguns exemplos de alguns políticos que podem surgir nesse contexto, né? Que tem o governador do Rio Grande do Sul, que é um cara que vem se destacando, né? Eu não tenho muita simpatia com o João Dória, mas ele pelo menos está ali prestando satisfação para a população sempre. Enfim, tem alguns políticos que deveriam se unir nesse contexto aí. Muitos falam do Ciro, eu até tenho uma certa simpatia pelo Ciro, mas também acho que ele está muito fora do tom atualmente. Eu tenho acompanhado as declarações dele, eu acho que não é o tom correto, sabe? Mas então eu acredito, né, que deveria surgir uma força política aí que nem Lula nem Bolsonaro e que pudesse apresentar para o brasileiro um projeto de desenvolvimento, e aí esses líderes eles têm que se agrupar, eles têm que buscar aliança para se fortalecer e apresentar para o Brasil uma solução para 2022. Roberto, você vê que assim, poucas opções demais para a gente, né? É o que temos. Cara, hoje, se for correr do jeito que está, se não acontecer nada, é Lula e Bolsonaro segundo turno, velho. O que vai acontecer com esse país nosso? A gente não vê assim uma luz, uma terceira via que vem com força para pelo menos conseguir, né? Eu até conversei com o Pablo Costa aqui, ele falou que se o Ciro conseguisse chegar no segundo turno, talvez ele teria alguma chance, mas o Ciro já tem medo dele, na verdade, pelo posicionamento dele, pelo tom dele também. Eu acho ele assim muito o diálogo dele muitas pessoas não conseguem o compreender, onde que atrapalha ele demais, ele é muito técnico demais, não consegue passar a mensagem para a população. E assim, cara, não sei. Não, um cenário Falaram no Luciano obscuro. Huck, no Moro, mas, cara, não tem, né? Não tem um nome para gente. Tem até alguns nomes aí que podem surgir, mas está um cenário totalmente incerto mesmo. A gente não sabe o que vai surgir, né? Essa polarização PT-Bolsonaro eu acho ruim demais, sabe? É um apego ideológico nas coisas. E o Brasil, Murilo, eu sempre falo isso, ele é um país muito desigual e com muitas realidades próprias em cada regionalidade. Então, não é uma ideologia liberal ou uma ideologia progressista que vai resolver o problema do Brasil. Em cada caso, você precisa implementar certas políticas, né? Em certos lugares, você vai ter que apresentar uma política mais liberal, né? Outras mais progressistas, para você poder resolver o país como um todo. Então, não adianta você querer defender ideologia para governar. Por isso que eu acredito que deveria surgir um grupo aí de líderes, né, com força também no Congresso, para chegar em todos os cantos do Brasil e apresentar um projeto
de desenvolvimento, e aí uma grande campanha, né, assim que essa pandemia permitir, né, para que a população possa ter conhecimento e possa dar uma oportunidade para essa nova forma aí de fazer política, né? Eu acredito muito nisso. Não, bom demais. Amélio, agradecer demais isso, a participação sua hoje aqui, cara. Para mim foi uma aula aí, esclareceu bastante coisa. E assim, te agradecer pela essa moral que você ter vindo aqui, pelo perder seu tempo aí com a gente, para a gente trocar uma ideia aqui. O espaço está aberto para você aqui, mano. Na hora que você quiser participar novamente, a porta está aberta. E a intenção nossa é aqui, passar uma mensagem assim, mais clara, com a linguagem mais tranquila, mais light, e abrir a porta para todo mundo. Vamos conversar com todo mundo e ver se a gente consegue abrir a mente de algumas pessoas, né? Muito obrigado, Murilo. Eu fico honrado de poder participar aqui. Eu quero te parabenizar, porque eu sei que a sua intenção é levar uma informação de qualidade, levar esclarecimento para as pessoas. Como a gente disse, a gente está aí num excesso de informação e a gente busca mesmo informação de qualidade. E eu vejo que o Trocando Ideia já está se consolidado, já está consolidado como um canal de boas informações, né, de imparcialidade, né? Você é uma pessoa muito, muito ética. Você está aqui não para atender nenhum tipo de interesse, e a imprensa, ela é um dos pilares da nossa democracia e um dos pilares do nosso desenvolvimento social. E você está fazendo esse papel de imprensa, que é levar informação, convidar aqui as pessoas que possam esclarecer alguma coisa, que possam deixar alguma informação, sem nenhum interesse. Você faz isso porque você quer contribuir socialmente, né? Então, você está fazendo a sua parte, você está levando informação. Então, fica aqui todo o meu respeito, Murilo, a você, a sua ideia, a implementação do Trocando Ideia. E eu fico honrado de poder participar, tá? E toda vez que eu for convidado, eu estarei aqui com vocês com o maior prazer. Cara, as portas ficam abertas e deixa suas redes sociais aí, pessoal, acompanhar você. Maravilha. O meu Instagram é @AmélioJacomo, no Facebook é Amélio Jacomo, né? E aí convido a todos a participarem, interagirem lá comigo. Eu preciso ser um pouco mais atuante nas redes sociais, não sou aquele cara de estar sempre ali com postagens diárias. O tempo meu tem sido bem corrido, como eu te disse, Murilo, aqui no meu escritório, para tentar dar conta aqui das nossas coisas. E aí eu, às vezes, não consigo parar para interagir tanto nas redes sociais. Mas sempre que posso, eu deixo lá alguma coisa e prometo também me manifestar mais lá nas redes sociais, deixar mais conteúdos lá, tanto na área jurídica, né, da advocacia, quanto na área política também. Amélio Jacomo, @Amélio Jacomo. E ser mais bravo também um pouquinho agora. Tá bom, eu vou acatar aí seu conselho, Murilo. Pessoal, inscreve no canal, deixa aquele like aí, deixa nos comentários quem que vocês gostariam que viesse aqui no Trocando Ideia. Segue o Amélio também nas redes sociais dele lá. É isso aí, valeu, obrigadão, tamo junto, hein? Um abraço, pessoal. Muito obrigado.